Olá, como está? Há um tempo atrás fiz um vídeo falando um pouquinho de como que foi esse momento em que eu vivenciei nesse último ano após um diagnóstico de linfoma. Pausas que tive que fazer, questões significativas, né, que me fizeram lidar de uma maneira um pouco melhor com tudo, com toda a situação. E aí tive um retorno muito bacana, muito interessante de muitas pessoas que estão próximas ou que vivenciam situações semelhantes. Então, a partir de hoje, eu resolvi fazer um vídeo a cada semana falando um pouquinho de temas que foram importantes, que foram fundamentais, significativos para tudo que aconteceu. E um tema que me tocou muito em falar e que assim me gerou um sentimento de realização e de alegria foi falar um pouco de como eu conduzi, de como foi falar e como foi vivenciar com os meus filhos tudo isso. Eu tenho um filho de 7 anos e uma filha de 2, e aí eu vou falar um pouquinho com vocês como que foi conversar com eles, como que foi abordar esse tema com eles e o que eu observei, recursos que eu usei. Lógico que tudo que eu vou falar aqui é referente à minha trajetória nesse último ano, mas são coisas que eu considero muito importantes e que tento colocar, né, no dia a dia deles. Quem conhece meus filhos sabe o tanto que eles gostam de conversar. Então eu converso muito, exponho muito, discuto muitas coisas com eles, né? Então quero compartilhar isso com vocês e vocês vão me dando um retorno. Eu pensei em alguns temas para trabalhar nesses vídeos, mas caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram conversar sobre algo que eu não esteja abordando nesses vídeos, pode mandar mensagem, pode mandar um comentário que eu vou tentar falar sobre o assunto que for proposto. Combinado? Bom, vamos começar então com o processo de diagnóstico. Foi um momento em que eu não tive muito tempo para falar com ele sobre o que estava acontecendo. Logo que recebi o diagnóstico por uma questão de agravos que poderiam acontecer à minha saúde, tive que passar por uma internação de 7 dias. E aí apenas falei para eles que eu estaria passando por uns dias em que eu teria que tomar alguns remédios para cuidar da minha saúde, para que a mamãe ficasse bem, né? Eu não estava sentindo nada, transparecendo nada, então para eles ficou um pouco, às vezes, confuso isso, sentir bem, tratar o quê, né? Sendo que eu estava aparentemente bem, normal. Mas enfim, fui para essa internação de 7 dias e nesses 7 dias usei alguns recursos que nós contamos, né? Que é a videochamada, contei com o apoio da família que foi assim fantástica, né? Passeavam com eles, meu filho passou de casa em casa, assim, e ele estava achando o máximo, curtindo, cada casa que ele passava era uma novidade. E a minha menina curtindo a prima, curtindo também a família, por ela ser mais novinha, não tinha como fazer como ele, né? Esses passeios, enfim. E ele ainda teve a oportunidade de ir lá me ver durante esse período, que para mim foi fantástico, né? Teve uma conversa com o hospital e foi permitida a entrada dele. Mas como a minha menina era muito pequena, eu usei o recurso do telefone e tive que lidar com as emoções que surgiam com ela. Ela não queria falar comigo no telefone, ficava um pouco brava. Nos fins de 7 dias já estava mais chorosa, chamando por mim. Então, entender que ela não queria falar comigo, não por mim, mas às vezes por uma dificuldade de lidar com as próprias emoções dela, né? Então, tentar ser empática nesse momento com a criança é muito importante, porque às vezes ela não quer falar, ela tá com raiva, você tá longe, né? Como assim você saiu e deixou ela ali, né? Então, é entender que isso pode acontecer. Então, foi um processo de 7 dias de internação. Depois que eu saí dessa internação, aí eu fui conversar com eles. Com a minha menina mais nova, eu falei, né, de uma maneira muito simples, respeitando a idade que ela tinha, que eu estava doente e que precisaria passar por um tratamento.
que precisaria às vezes ir ao médico, tomar algumas medicações, que às vezes a mamãe ia ficar animada, outra hora não, mas foi isso. Ela não me perguntou muita coisa e passei um recado para que ela percebesse que mudanças poderiam acontecer. Como meu menino mais velho, que já tem um pouco mais de conhecimento, muito curioso, muito comunicativo, muito participativo também, eu chamei ele para conversar. E falei para ele: filho, a mamãe está doente e vai precisar fazer um tratamento. E deixei com que ele me trouxesse alguma questão. E aí ele falou assim: o que você tem? E eu dei um nome para ele. Eu falei: sim, estou com linfoma. Aí ele: ufa, ainda bem que não é aquilo que a gente pesquisou. E eu não lembrava dessa tal pesquisa, né? E eu falava assim: o que a gente pesquisou? Ele falou assim: a gente pesquisou sobre o câncer quando a Bisa teve. E aí eu falei: sim, linfoma, filho, é um tipo de câncer. E aí ele falou assim: mas quem tem câncer morre. E aí eu tentei mostrar para ele, né, da vivência dele, pessoas que tiveram câncer e que não morreram. Eu falei: a Bisa teve câncer e não morreu, a vovó já teve um câncer e não morreu. Não necessariamente, mas vocês entendem que é uma coisa que eu também não podia garantir? Não pelo câncer, não pelo linfoma, mas por qualquer outra coisa que pudesse acontecer, se eu sofresse um acidente, enfim, a morte é algo imprevisível, que a gente tem que conversar sobre essas angústias sim. Aí o que eu falei pra ele? No caso da mamãe, eu não posso te falar quando, se, né, eu vou morrer, quando eu vou morrer, porque morrer, filho, faz parte. Todo mundo vai morrer um dia. Mas a mamãe vai fazer de tudo para buscar o melhor tratamento, fazer da melhor maneira para que ela esteja o máximo de tempo com vocês, né? E aí ele pegou e falou assim: ah, então tá bom, combinado. E não me perguntou mais nada. Eu achei que naquele momento já era o suficiente. Apenas informei para ele que eu teria que ir ao médico com mais frequência e que teria que tomar algumas medicações que às vezes iam interferir na minha forma de estar convivendo, de brincar, de estar mais disposta. E ele entendeu. Então esse momento para mim foi muito importante de tirar essas dúvidas dele. E isso é o mais legal, é a gente entender até que ponto que a criança precisa saber. Porque se ele tem dúvida, é porque ele já tem o conhecimento, ou já ouviu falar alguma coisa, que se você não conversar, ele vai criar coisas na cabecinha deles, né? Medos, angústias, ansiedades, né? Com referência a coisas que a gente não fala. Um tema que surgiu de cara que foi a morte. Muitas pessoas têm um receio em conversar sobre isso, às vezes um medo, mas é importante. Não só como uma doença, mas se esse tema surgir assistindo um desenho, assistindo, ou então quando um cachorrinho morre, um animal de estimação morre, se isso acontece, por que não conversar? Porque faz parte da vida, né? Felizmente, até agora tá dando tudo certo, né? Mas, e se acontecesse algo no meio do caminho? Eu não poderia garantir nada para ele, concordam? E depois do diagnóstico veio todo o tratamento, todo o processo de quimioterapia, de passar um dia inteiro, uma tarde toda tomando uma medicação, e que depois de alguns dias eu sentia bastante os efeitos, passava mal, ficava desanimada, como se diz, durante uns 10 dias, né, eu ficava dessa forma. Então, como eu já falei no primeiro vídeo, eu contei muito com a família para dar esse suporte com eles, para igualmente dar essa atenção, passear, brincar, né? Mas eu permiti que eles participassem desse processo. Muitos achavam que às vezes era expor demais, mas como que eu ia esconder que eu estava passando mal? Por que não falar sobre isso com eles? Né? Às vezes eles ficavam perguntando por que eu estava daquele jeito, eu falava que fazia parte, que o remedinho era forte, mas que o remedinho estava fazendo com que a doença fosse embora, né? Que era importante eu usar aquele remédio.
Contei quem que eram os meus médicos, quem era a minha médica que estava me acompanhando, né, a partir de então. E eles participavam de tudo. Eles faziam massagem quando vinha a dormência nas mãos. Quando eu passava mal, o meu filho, principalmente que era mais velho, tentava estar próximo e me ajudar de alguma forma. Alguém falou para ele que cheirar limão era bom, então quando eu passava mal, às vezes ele saía correndo, cadê o limão para mamãe? Enfim, não lembro como que foi isso, quem que falou isso para ele, mas enfim, surgiu essa questão e eu vi essa preocupação nele. E outras coisas também, né, como a queda do cabelo, por exemplo. Foi algo muito discutido, muito pensado e até um pouco demorado para fazer o corte, para raspar o cabelo, né? Eu fui cortando aos poucos, fui conversando com eles, falando que um momento meu cabelo iria cair, e meu filho muito resistente a isso. Eu falei, filho, vai cair, mas depois vai crescer. E fomos trabalhando muito com isso, mas eu percebi que algumas coisas estavam ficando mais difíceis para ele. Então foi nesse momento que eu pedi ajuda. Ele foi fazer atendimento com a psicóloga, né, uma colega de profissão, e ele fez o atendimento. Eu queria que ele falasse, porque às vezes ele não falava comigo, né? Algumas vezes a gente ia fazer a nossa oração à noite, ele chorava, ele perguntava por que eu tive essa doença, né? E aí eu falava, aproveitava esse momento para falar, não por que eu tinha tido essa doença, mas o quão importante é a gente cuidar da saúde para que a gente descubra as doenças e tenha a possibilidade de tratar. Eu falei que se eu não tivesse procurado ajuda, às vezes eu não ia descobrir, e quando eu descobrisse, ficaria difícil de tratar, né? Então foi algo que eu conduzi com ele. Com a minha menina, fui conversando conforme ia surgindo dificuldades. Eu estava num processo com ela de retirar a fralda, e aí eu percebi que ela estava ficando muito ansiosa, muito nervosa, porque estava sendo muita mudança para ela. Eu estava tirando a fralda e veio tudo isso, então eu falei, opa, vamos dar um tempo, vamos esperar, porque agora eu acho que não é o melhor momento. Fui questionada por alguns momentos disso, mas eu achei que naquele momento era melhor. Tanto é que depois que terminou o tratamento, estava tudo mais calmo em casa. Começamos a retirar a fralda e hoje deu tudo certo, foi um processo super tranquilo, super rápido. Então, assim, observar os momentos e as dificuldades que as crianças estão passando. Essa é a principal mensagem, né? E aí, vamos falar no cabelo, então, que eu comecei a falar com relação ao meu filho mais velho. Então, raspamos. Me questionaram, não vai ser um trauma para eles verem você cortar o cabelo? Porque eu raspei em casa. Eu queria raspar em casa com todos participando. E aí me perguntaram se não seria um trauma. Eu falei, trauma seria se eu estivesse chorando, se estivesse difícil para mim, mas para mim estava muito tranquilo aquele processo. E aí reconhecer isso, se estiver difícil para mim, então eu não preciso fazer isso com todo mundo, então eu posso ser um momento só meu. Mas como eu estava muito tranquila com relação a essa questão do cabelo, eu acho que ia ficar melhor do que estava, né? Então eu queria muito raspar a minha cabeça, porque realmente eu já estava com falhas muito grandes, o cabelo caindo aos montes, né? Que para mim também era tão ruim quanto estar careca, vamos dizer assim. E aí ele estava na terapia e aí ele falou assim, um dia eu falei assim, filho, você realmente quer cortar o cabelo da mamãe? Que se você não quiser, eu vou no cabeleireiro e corto, ou então eu mesma corto. Mamãe tá falando isso porque você demonstrou esse interesse. Que ele falou que se eu fosse ficar careca, que ele iria cortar o meu cabelo. E aí ele falou, mamãe, se eu não for cortar o seu cabelo, eu vou ter que conversar com a minha psicóloga. Porque eu já falei pra ela que eu ia cortar e que eu ia fazer. E eu não posso mentir pra ela, né? Eu falei, não, você não pode mentir pra ela. Mas se você quer cortar, então você vai cortar. E você vai contar pra ela como que foi isso. E assim nós fizemos. Participou o marido, os 2 filhos, o cachorro, enfim, todo mundo. E aí eles cortaram o meu cabelo e foi um momento em família de muita interação, de muita força, de muita tranquilidade. Não teve choro, não teve, tipo assim, meu menino cortou, a mamãe agora eu não quero mais, aí deixa o papai. E aí o meu marido ia, cortava.
e a minha menina brincando ali com o cachorro, então estava tudo muito certo até aquele momento, né? E aí o ficar careca, como que foi? Para mim, muito tranquilo. Para eles, eu queria trazer a maior ludicidade possível. Eles pintaram a minha careca, deram um beijinho, fizeram marca de beijinho. Eu pintei uma seta imitando o personagem do Avatar, que meu menino estava num momento muito ligado a esse desenho. A minha menina, eu acho que rolou uma identificação, que ela tem pouco cabelo, ela me deu os laços dela para eu colocar, falando que eu estava linda, e aí isso a gente foi construindo e brincando, e foi tranquilo, né? Assim, não percebi muita ansiedade com relação ao fato de eu estar careca. Para eles não me pareceu algo muito difícil. Então, foi assim, foi brincando dessa forma que eu acho que deu mais leveza a todo o processo. Eles faziam carinho quando eu estava mais desanimada, eles faziam massagem nas minhas mãos quando eu ficava com as mãos dormentes, eles me alongavam quando eu sentia aquela fadiga muscular ou aquela tensão. Então, assim, eles participaram muito, muito comigo de todo o processo. Eu falei muito então de como foi conversar com as crianças, né? Como que foi lidar com isso, mas eu tive também a ajuda de alguns recursos, algumas coisas que para trazer mais ludicidade para o diálogo, para não ficar aquela coisa, mas você tá assim, você tá triste, você tá... Não, para não ficar aquela coisa, para ficar aquela monte de perguntas, né? Eu usei alguns recursos. Um deles foi assim, um recurso que a gente pode usar com diversas situações, a gente tem ótimos no mercado, que são os livros, né? Tem livro que trabalha valores, tem livro que trabalha mudanças, e eu li 2 livros para eles, né? Dentre outros que a gente conseguiu conversar. Eu li outros livros para eles, mas esses 2, duas amigas me emprestaram, e foi muito significativo esses livros. Um foi A Flor que Usava Lenço, que fala a história de uma flor que foi perdendo as pétalas e que ganhou esse lenço, e que trabalhou muito essa questão do uso do lenço e da perda do cabelo. E esse aqui, que é Minha Mamãe Ficou Dodói. Esse livro, ele é muito rico porque ele fala de todo o processo. Ele mostra o momento do diagnóstico, ele mostra, né, como que a mamãe estava antes, depois ele mostra o processo de diagnóstico, mostra os momentos que a gente passa, né, às vezes de desânimo, às vezes de ter que ficar mais quietinha, o momento em que, né, começa as mudanças, já caiu o cabelo, tá nascendo de novo, então fala que começa a melhorar, até no final que, deixa eu pôr aqui, que já tá no processo, que a mamãe melhorou, né, enfim. Se vocês quiserem, depois eu conto essa história pra vocês. Mas foi um recurso que foi muito válido e rolou muito uma identificação, porque eles falavam assim: ai, mamãe, parece com você, nossa, a menininha tá triste, é difícil, né? Eu também fico triste em algumas situações. Então vai dando oportunidade deles falarem sobre eles, falarem sobre as dificuldades que eles estão vivendo. Um outro recurso que eu também uso, né? Tem até uma foto no meu Instagram com essa caixinha aqui, né? Que são caixinhas de perguntas. Eu tenho várias que eu uso tanto no consultório, mas que eu uso com eles também, né? E aí são várias perguntinhas, né? São caixinhas com várias perguntas. E aí você vai brincando e vai tirando, e aí eles vão conversando, por exemplo, o que me preocupa, né? Ou então, a coisa que eu vou sempre lembrar. E como as cartinhas são aleatórias, as perguntas são diversas, você não fica focada só na doença. Você vai conversar com ele sobre diversas situações. E se tiver alguma pergunta que traga alguma questão referente a algum sentimento que ele está sentindo, ele vai falar que está triste ou que ele está preocupado, ele vai trazer sobre a doença, se assim realmente ele estiver, e você vai ter uma oportunidade de conversar com eles, né? Então, esses 2 recursos foi ótimo, vou deixar na descrição, né, caso alguém tenha interesse em olhar, pesquisar. Essas caixinhas têm vários temas, ela é usada como recurso terapêutico, mas também pode ser usada em casa como
forma de ampliar diálogo, promover mais interação familiar. Então, eu adoro esse recurso. Se vocês virem no meu Instagram, tem até uma fotinha que eu tô com o Felipe, que eu tô com o meu menino, na sala de espera de uma consulta médica. E para não ficar no celular, né? Ou cada um num canto, ou né, a criança ansiosa andando e mexendo em tudo, eu peguei a cartinha e a gente foi tirando, né? E depois ele até entrou no consultório e falou assim: tia, você quer tirar uma cartinha? E aí a médica entrou no clima, tirou uma cartinha, perguntou para ele, respondeu para ele e foi muito legal. Então, assim, são recursos que, independente do momento, podem ser úteis, né? Pelo simples fato de ampliar, né, a possibilidade de diálogo com a família. Nossa, o vídeo ficou longo, mas eu quis mostrar tudo para vocês, como que foram os diálogos. Tem muitas outras coisas, mas assim, eu acho que o essencial eu coloquei aqui no vídeo. Espero que ajude de alguma forma, que traga alguma ajuda para quem estiver vivenciando algo parecido, ou que promova reflexões para que no dia a dia você tenha essa abertura para o diálogo, ou para perceber a criança. Assim, de tudo que eu falei, o que eu queria mais, que é mais importante para mim, é perceber o que a criança dá conta. E se a gente dá conta. Porque às vezes a criança está com dúvidas que eu não estou dando conta de responder. Às vezes vai me gerar muita ansiedade e eu vou ficar muito triste em responder. Então, procurar ajuda, né? No meu caso, eu procurei ajuda não por ter dificuldade em falar, mas por perceber que às vezes o meu filho poderia não estar falando poderia não estar falando alguma coisa comigo por receio de como eu me sentiria com aquela pergunta, né? Uma outra coisa que eu queria pontuar, assim, que foi fundamental, foi a parceria e o apoio com a escola. Nos momentos em que eu percebi que ele estava ficando realmente preocupado e quando começou o tratamento, eu fui lá na escola e fiz questão de falar com a professora, com a coordenadora, que me acolheram super bem, e falar sobre o que estava acontecendo e que se ele chegasse de alguma forma na sala de aula, se ele tivesse mudança de comportamento ou se por um acaso ele chorasse, eu queria que fosse comunicado para mim ou que fosse feito de alguma forma o acolhimento dessas mudanças, porque realmente ele estava passando por um momento difícil, né? Um momento diferente na vida dele. Então a escola me acolheu muito, me ajudou muito com essa parte, é uma parceria importante. Então, família, escola, tudo, né? É muito importante para dar conta dessas mudanças que possam acontecer na nossa vida, independente de ser doença ou não. Uma mudança, né? Uma mudança de casa, de cidade, ou uma perda de alguém, enfim, qualquer evento que cause situações de ansiedade, ou enfim, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, é importante que a gente entenda quem está próximo da gente, marido, filhos, marido. Depois, um outro vídeo eu vou falar também como é que ficou essa relação com o marido. Mas é importante a gente entender o que cada um está passando, tentar se colocar no lugar do outro, mas também entender o momento em que nós estamos passando, a pessoa que está passando pelo ponto de mudança, né? Então, é importante reconhecer os limites. Até que ponto que eu dou conta, até que ponto que está tranquilo, e isso engloba o conversar, o brincar, o colocar a ludicidade no processo, né? E quando não der conta, pedir ajuda com toda certeza, que eu tenho assim, muito forte comigo, que essa rede, que esse apoio social é o que dá muita força pra gente em qualquer situação de mudança. Beijo grande, semana que vem posto outro vídeo, né? Não vou falar o tema, eu vou sentir o que tá legal de falar, mas gostaria muito que vocês, se tivessem alguma sugestão, alguma dúvida, ou quisessem que eu abordasse algum tema referente a esse período, né? Eu vou ficar muito feliz de estar compartilhando com vocês. Beijo grande!